Senhoras e senhores, meu nome é Cássio Maciel Cardoso, eu sou advogado no estado de Mato Grosso e estou aqui hoje para tentar tirar algumas dúvidas que as pessoas estão tendo sobre o auxílio emergencial. Muita gente que tem o direito a receber o auxílio está sendo rejeitado, muitas vezes até por motivos que nem condizem com a realidade. Muitas vieram falar comigo, vieram procurar esclarecimentos, né, para as dúvidas que elas tinham, e aí eu quis reunir algumas das principais dúvidas para trazer aqui nesse vídeo para ver se eu consigo ajudar mais pessoas, porque eu acho que agora, nesse momento, é fundamental que os advogados façam uma parte social para conseguir ajudar essas pessoas que realmente precisam, porque o auxílio não é para qualquer um. O auxílio é realmente para as pessoas que precisam, para quem não tem como sustentar a própria família. Então isso é literalmente questão de vida. Eu também não estou aqui para instigar ninguém a entrar com um processo, para processar a União, porque é literalmente processar o Brasil, né? Não é uma coisa fácil, mas todas as pessoas têm o direito de entrar com um processo judicial caso achem que seja necessário. Isso é um direito, está na Constituição, e se for preciso, se a pessoa achar por bem, pode procurar o seu direito. Eu tô com uma colinha aqui que eu preparei para fazer o vídeo, porque eram várias perguntas e eu queria realmente ser bem claro, ser bem objetivo e conseguir sanar o máximo de dúvidas possível. E conforme for respondendo, né, eu vou especulando sobre o assunto e desenvolvendo. Bom, a primeira pergunta foi o seguinte: o meu auxílio foi negado e eu preciso corrigir os meus dados. Ou o meu auxílio foi negado por um motivo que não existe. O que eu faço? No aplicativo do auxílio emergencial, supostamente deveria existir um link onde a pessoa clicaria e seria redirecionada para a área de retificação do cadastro. Mas essa opção não existe. Pelo menos eu não vi ninguém que conseguiu achar essa opção. Somente por esse fato já demonstra que o governo não está dando direito de resposta para a população, que é um direito também garantido por lei. Todo mundo tem o direito de contestar aquilo que acha que está errado. E como que faz para resolver isso? Bom, o primeiro passo você já tem, que é a negativa, né? Lá mostra o que está errado nos seus dados ou em qual requisito você foi reprovado. Acredito que o mais correto que deve ser feito é você procurar um CRAS ou o local onde foi feito o seu CAD único, caso você tenha. Ou a própria DataPrev, caso tenha uma seção dela na sua cidade, para que os dados possam ser utilizados. Quem sabe até o INSS para ver a situação do seu CNIS. Porque funciona assim. A DataPrev, ela trabalha com um banco de dados, que são o CNIS, o CAGED, o RAIS e o FGTS. É possível que na hora de cruzar os seus dados, eles estivessem desatualizados. Isso geraria um problema enorme. Fora a burocracia de ter que atualizar 4 bancos de dados. Imagina essa confusão. Então, uma simples atualização de dados, teoricamente, resolveria o problema. Ah, eu fiz isso, mas não resolveu. Posso processar? Direito de ação todo mundo tem. É garantido por lei. Mas a gente precisa tomar cuidado com os detalhes, porque uma ação impetrada de maneira incorreta pode causar mais problemas para você. E isso ninguém quer, né? Teve uma pessoa que chegou para mim dizendo que ela foi rejeitada porque estava exercendo um mandato eletivo, sendo que ela nunca exerceu nenhum cargo, muito menos se candidatou. Então, às vezes, a rejeição não faz nenhum sentido. Saiu uma notícia, chega a ser cômica, de que nos dados cadastrais da pessoa, do CNIS, constava que ela ocupava um cargo público. Sabe qual cargo que era? Presidente da República. Então, assim, às vezes acontecem essas bizarrices. E esses dados precisam estar atualizados. No caso, quem faz essa atualização ou é a própria pessoa, que atualiza o CNIS, o RAS, o CAGED e o CAD único. Quando a gente está falando de trabalhista, normalmente quem deveria fazer a atualização é o empregador, é o patrão. Mas assim, muitas vezes ele até fez, ele até foi lá, mas o banco de dados não foi atualizado pelo órgão. Ou se foi,
parou de alguma forma e ficou do jeito que está. Tem até gente que tem o CAD único, que preenche os requisitos, teve que se cadastrar no aplicativo para poder receber. E tem gente que tem o CAD único e recebeu automaticamente. Então não tem um padrão nesse sistema de análise. O que eu disse aqui vale para a maioria dos casos. Então, se apareceu que você foi negado porque está empregado e não está, é porque está desatualizado. Se você é divorciado, tem um CAD único com o seu ex, vocês dois fizeram o cadastro, um conseguiu o auxílio, o outro não, provavelmente é porque no CAD único consta que vocês ainda são casados. Então, assim, no caso que eu citei, por exemplo, da pessoa que dizem que tem um mandato eletivo, uma simples certidão do TRE já comprova que a negativa está completamente errada. Porque o TRE ele emite algumas certidões dizendo se a pessoa está em dias com seus direitos políticos e também diz se ela exerce ou não um cargo. A segunda pergunta. Eu estou em análise faz dias. O que eu posso fazer para acelerar? Infelizmente, não tem jeito de acelerar, gente. É um processo feito ou por um humano ou por uma pessoa. Eu não vou afirmar porque eu não sei. Por um humano ou por um robô. Se for uma pessoa, a gente tem que ter em mente que humanos cometem erros. Não tem como ele ser mais rápido, são milhões de cadastros, então assim, a gente até diria assim, não pode culpar a pessoa, porque cansa, imagina quantas pessoas são e não é suficiente para analisar milhões de cadastros, então assim, erros acontecem, né? Não tô dizendo que é desculpa, que não tem que se revoltar, mas acontece. Mesmo caso para um robô trabalha com programação. Quem programou ele foi o ser humano. E o robô trabalha com padrão. Então, se, como eu falei antes, se o banco de dados está desatualizado, o robô vai lá, vai pegar o dado antigo e vai te reprovar. Quando na verdade você tinha direito, mas o robô ele não analisa o caso, simplesmente vê, né? Ele é objetivo, ele vê, tem direito, não tem, sim ou não, e pronto. A terceira pergunta. Tem um pessoal que está fazendo reclamação no Ministério Público Federal. Isso resolve? Olha, resolver, não vou dizer que resolve. Mas com certeza bota mais pressão para que o próprio Ministério Público fique em cima do governo para resolver esse problema. Né? Quanto mais pessoas fizerem a reclamação, mais o Ministério Público vai poder atuar. Para vocês terem ideia como isso funciona, saíram notícias na mídia de que o Ministério Público está investigando os militares da ativa e os inativos que estão recebendo auxílio, mesmo sendo militares, mesmo recebendo pensão e tudo mais. Então, mesmo que ainda não tenha tido resultados dessa investigação, algo está sendo feito. Já é alguma coisa, certo? A quarta pergunta. Meu ex tem outra família. Fez o cadastro e colocou o nome das minhas filhas. Filhas que a pessoa tem com o ex. Na parte do cadastro que você coloca a sua família. Quando eu fui fazer o cadastro, coloquei o nome delas também. Porém, eu fui reprovada e ele está recebendo. Na minha reprovação, diz que alguém da minha família já está recebendo. Ele ter colocado as minhas filhas atrapalha o meu cadastro? Tá, é uma pergunta que objetivamente não tem resposta, porque é uma nuance, é uma situação muito específica. Mas assim, é possível que atrapalhe? É possível. O decreto é muito superficial, ele não entra nessas situações extremamente específicas e profundas, né? Mas eu acredito que não deveria atrapalhar. Porque se fosse assim, um casal divorciado, um sempre iria atrapalhar o outro. Acaba sendo injusto. Então, isso não faz sentido. De novo, pode ser uma falta de atualização de dados. Sempre conferir. Primeira coisa a ser feita é conferir se os seus dados estão atualizados nos órgãos. O que pode, talvez, ter acontecido é o seu ex ter feito o cadastro no nome da sua filha. Isso se ela for maior de 18 anos. Né? Se for menor, aí não tem nem como fazer o cadastro. E aí a sua filha foi aprovada e ela está recebendo. Isso poderia gerar essa mensagem no seu, porque como ela é filha sua e filha dele, vocês têm um elo. Mas aí seria por causa da sua filha, não por conta do seu ex. Quinta pergunta. Dá para ter o auxílio emergencial ao mesmo tempo do seguro-desemprego? Afinal, eu estou desempregado. Não. Objetivamente, não. Seguro-desemprego é um dos requisitos que vedam, né, para que você receba o auxílio. Não pode receber.
Porém, vamos supor que o seu seguro-desemprego acaba agora em maio ou junho. O prazo para se cadastrar no auxílio é até dia 2. Então, logo que acabar o seu seguro-desemprego, você pode se cadastrar. Vai receber as 3 parcelas de R$ 600? Provavelmente não. Você vai receber o proporcional até o dia 2. Né? Quanto vai ser, vai depender de quantas parcelas faltam, do que o governo ainda vai decidir e vai colocar na mídia. Né? Não dá para afirmar nada. Tacas, entendi o que você falou, mas eu quero entrar com uma ação. Quero processar todo mundo, porque esse governo aí tá de brincadeira com a nossa cara e eu já cansei de esperar. Cara, o direito é seu. Todo mundo pode entrar com a ação quando se acha lesado. E como que você entra com a ação nesse caso? Ou você vai na Defensoria Pública da União, porque é uma competência federal. Ou você contrata um advogado. Ou você também pode entrar com o processo sozinho. Tem uma forma de você entrar com o processo sozinho. No direito, a gente chama isso de jus postulandi. Como é uma ação federal e a competência é do Juizado Especial Federal, a própria pessoa que se sente lesada pode se dirigir até o Juizado Especial Federal da sua cidade e protocolar uma ação, desde que o valor da causa dela seja menor que 60 salários mínimos. Como que faz isso? A primeira forma, eu já disse, você vai até a Justiça Federal da sua cidade e leva os documentos que comprovam, né, a injustiça, leva os seus documentos pessoais e uma pessoa lá vai protocolar a ação para você. No seu nome, no seu próprio nome. Ou você mesmo pode fazer tudo. Entra no site da Justiça Federal do seu estado, preenche uma petição e você vai juntar os documentos. Provavelmente, você vai precisar fazer um cadastro no EPROC, que é o sistema que eles usam para fazer o peticionamento online. E vai precisar de uma validação, que você vai fazer na Justiça Federal da sua cidade, no setor específico do EPROC. Acaba que no fim, você vai ter que ir na Justiça Federal de toda forma. Então, é uma escolha, você pode fazer da forma que achar melhor. Na Defensoria Pública, é uma ótima opção também, porque você vai ser assistido por alguém, né? Ele vai te explicar toda a situação, vai cuidar do processo para você, vai ver o andamento, né? Pelo menos não faz as coisas sozinho. A decisão sai rápido. Teve gente que conseguiu liminar em 48 horas. Teve. É possível? É possível. Vai acontecer em todos os casos? Não vai acontecer em todos os casos. A liminar nada mais é que um adiantamento do pedido final do processo. A gente chama isso de tutela antecipada. Ela é provisória. Então, assim, se você ganhar a liminar, beleza, o processo vai continuar rolando, porque o processo só acaba quando sair a sentença definitiva. Lá na frente, se o juiz entender que a liminar não se aplica mais, ou a União provar que você realmente não tinha direito e você recebeu o auxílio mesmo assim, e o juiz der uma sentença contrária para você, você vai ter que devolver o que você recebeu. Entendeu? Então, antes de entrar com uma ação, verifica se você se encaixa em todos os requisitos do decreto. Todos os requisitos são cumulativos, tem que estar dentro de todos. Não é um ou dois, são todos. Teve essa decisão, que se eu não me engano foi no Espírito Santo, que a pessoa entrou com advogado. A pessoa entrou com o processo sem advogado e realmente conseguiu eliminar em 48 horas. O processo ainda está em andamento, mas isso vai depender de caso a caso. O juiz vai analisar, vai ler, vai ver os documentos que você vai juntar e aí vai decidir se você tem ou não direito a liminar. Não dá para dizer que vai dar certo, que vai entrar, que você vai ganhar. Não tem como. Então, assim, resumindo, né, basicamente o que precisa ser feito. Você tem que atualizar os seus dados em todos os bancos de dados, CNIS, DataPrev, FGTS, INSS, CAGED, RAIS. Se por um acaso não tiver dado baixa na sua carteira de trabalho, procura o empregador, dá a baixa, né? Você pode aguardar o governo soltar mais pronunciamentos para ver se o sistema melhora e tal. É difícil, é difícil. É impossível? Não é impossível. Ou você pode entrar com a ação judicial e torcer para o juiz dar uma sentença favorável para você, né?
Como eu disse, caso a caso, não é sempre que vai dar certo, pode ser que você realmente não tenha direito. Confere todos os requisitos. Então, assim, essas foram as dúvidas mais frequentes que apareceram. A gente está numa situação péssima, várias pessoas ficaram desempregadas depois da pandemia, já estavam antes da pandemia. Então, a situação, para quem a situação já era ruim para algumas pessoas, piorou. E esse auxílio realmente não saindo, não sendo feito da forma correta pelo governo, tá deixando as pessoas mais assustadas, né? Porque a investigação é muito rasa. Como eu disse, se for feito por um robô, ele só checa os bancos de dados. Então, assim, é sim ou não, sim ou não, sim ou não, e pronto. No final, se tiver mais não que sim, você é rejeitado. E não é assim, né? Ainda mais porque tem que conferir 4 bancos de dados no mínimo. Então, um pode estar que você está desempregado, o outro você está empregado, no outro você está empregado, no outro você está desempregado. E aí? Qual que está certo? Entendeu? Tem gente, inclusive até comentaram comigo que tem gente, o jovem, por exemplo, acabou de fazer 18 anos, vai e pede o auxílio. E é aceito. O auxílio dá para ele. Só que imagina, e se for um jovem de classe média, classe alta, que não precisa do dinheiro, ele não faz falta para ele, mas ele pediu e foi aceito, porque ele se encaixa no modelo genérico que é o decreto. Então, gente, assim, como eu disse antes, a gente tem que ver que quem analisa, eu disse que era um robô ou pode ser um ser humano. Quem analisa é um ser humano, erros acontecem, né? Eu não estou dizendo que não é motivo de revolta, que você não tem que ficar bravo, porque é um dia após o outro que está sobrevivendo. Literalmente tem gente vendendo o almoço para comer na janta. Então, assim, realmente é de se ficar revoltado. Mas a gente está passando por uma pandemia, tem pessoas lotando a frente da Caixa Econômica, fazendo fila, fazendo barulho. Vocês só estão conseguindo botar a vida de vocês em risco, de vocês e da sua família. Eu sei que é difícil, mas as coisas precisam ser feitas da forma certa. Eu espero que eu tenha ajudado a tirar algumas dúvidas. De novo, eu não estou aqui para instigar ninguém a entrar com processo. Tá? A decisão é sua, você tem o direito. Eu estou aqui para informar e tirar dúvidas, porque muita gente entrou em contato comigo, desesperado, que não sabia o que fazer. Eu cheguei a entrar em contato com alguns órgãos, tirar algumas dúvidas, mas assim, tem lugares que nem eles mesmos sabem o que vai acontecer. Todo mundo fica esperando uma decisão do ministro tal, do não sei quem tal. Então, assim, não existe resposta certa. O que eu estou fazendo aqui é tentar esclarecer alguns pontos de forma jurídica e com base no que já saiu, né? Não tem como adivinhar o que vai ser no futuro. E o pior é que não tem nem base para isso, porque é uma situação inédita no Brasil. Então não tem como nem se basear em um acontecimento passado. Tá? Sempre que houver novidades, eu vou postar aqui no Instagram, em forma de texto, em forma de vídeo, quando for um assunto mais complexo. Porque o vídeo é mais fácil de explicar as coisas, acho que o contato é melhor. A questão aqui é ajudar quem precisa. Não estou aqui querendo ganhar dinheiro, não estou aqui nem querendo ganhar view, né? Estou aqui para ajudar e tirar dúvidas. Fico à disposição para tirar dúvidas. Se você acha que o vídeo ficou bom, que o vídeo pode ajudar alguém, um parente, um amigo, manda para a pessoa, pede para ela assistir. Se a dúvida dela estava na pergunta 3, passa só um minuto, ou assiste aqui o minuto 5 desse vídeo que esclarece a dúvida que você tinha. Entendeu? Não precisa a pessoa assistir o vídeo inteiro. Eu sei que tem gente que não assiste o vídeo inteiro. Às vezes a pessoa só quer tirar a dúvida específica dela. Então, assim, manda se você acha que tem que mandar. Agradecer se você enviasse para as pessoas, até porque quanto mais gente puder ser ajudada, melhor. Como eu disse lá no começo, é a hora dos advogados fazerem a parte social, tirar a dúvida das pessoas, porque não é todo mundo que tem o conhecimento jurídico, não é todo mundo que consegue, digamos assim, interpretar um decreto,
interpretar as notícias de forma correta, né? Tem muita gente que acha que vamos processar todo mundo e pronto, eu tenho direito, o governo está de brincadeira com a cara do brasileiro. Tem muita coisa que precisa ser esclarecida, tem muita coisa ainda que não está transparente, né? Então, conforme for saindo novidades, eu vou postando aqui. Agradeço a sua paciência, agradeço você ter assistido até aqui, se você assistiu até o final. Se puder, manda para quem está precisando. E é isso. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.